Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe a maestrina Rita Futiamato, que também é pós-doutora em gestão pela USP e autora do livro A Voz do Líder, Arte e Comunicação nos Palcos da Gestão, editado pela Campus. Rita Futiamato, muito obrigado pela sua gentileza de comparecer aqui nesse Mundo Corporativo. Eu é que agradeço, Milton. Para mim é um prazer poder falar sobre voz, que é uma ferramenta tão rica no meio da liderança, nas corporações, no como lidar com as pessoas. Rita Futiamato, todo líder tem de ser um bom comunicador? Com certeza. A habilidade comunicacional é um dos requisitos para que você consiga seduzir os seus parceiros, as pessoas que trabalhem com você, a organização, para que você crie um clima de amabilidade, de afetividade e que o objetivo seja traçado a partir disso. E o que a voz tem a ver com isso? A voz. O que seria o mundo sem voz, Milton? Um tremendo silêncio. Também importante, também muito importante. Porque usar a voz é você usar o som, mas você usar o silêncio. Isso é muito importante, porque os líderes bons são aqueles que ouvem o que as pessoas têm para dizer. E que eles transformam aquela audição numa busca de um propósito comum que envolva as pessoas que estão no momento com ele. E que ele possa também visualizar, quer dizer, que a voz dele leve as pessoas a ter um sonho, a se envolver neste mundo que nós vivemos. Quer dizer, então, já que você está se referindo ao silêncio, a gente acabou migrando para o silêncio aqui logo no início dessa nossa conversa, quer dizer então que não basta dominar a palavra, tem que se dominar o silêncio também? Tem que dominar. E a música nisso, ela é primorosa. Então, quando você está trabalhando com um coro, você respeita as vozes de seus cantores. E os cantores têm os momentos de silêncio, para que as entradas que eles façam na música tenham um valor muito maior. Então você tem dinâmica que você trabalha, o silêncio e o respeito, o que é uma coisa muito importante. Porque quando você trabalha numa organização, o que você tem? Você tem as pessoas, mas o que você constrói com essas pessoas? Você constrói alguma coisa que é muito maior. Você faz dessas pessoas comporem uma nova música, comporem um novo produto para a sua empresa, venderem a imagem de uma corporação. Então, a soma de cada voz acaba sendo muito maior, quer dizer, a harmonia que você gera com essa produção vocal é muito maior. E aí a matemática cai por terra, porque 2 mais 2 não são 4. Você tem um produto diferente. Você tem uma outra forma de lidar com a gestão da sua organização, de um olhar mais lírico, mais artístico, que te faça mais sensível e que você tenha a percepção de trabalhar com isso, com essa alma do seu pessoal, que você inspire essas pessoas, para que elas tenham um propósito comum definido e sempre grande. Até pela sua origem, no seu trabalho, você traça uma série de paralelos entre a música e a gestão das empresas. Para você, essa ligação é total? É total. E isso eu aprendi na minha vivência diária com os coros. Porque num coro você tem as pessoas que têm os seus atributos positivos e negativos vocais. Mas você trabalha de uma forma para que você faça, quem tem o seu atributo negativo mais declarado, que você faça que isso desapareça na compensação de um positivo. Então você acostuma a tirar, você é como se fosse um manipulador da voz daquele ser que entrou para você, que entrou no seu coro. E na organização, a comunicação acaba tendo esse poder. Porque uma palavra mal dada, um olhar,
um gesto que você faz, você pode imprimir na vida do seu colaborador alguns desastres, alguns desafetos que não são caros à organização. Rita, nós começamos essa conversa falando aqui sobre a voz e o que influencia a qualidade vocal do indivíduo? Olha, nós temos vários fatores. Então nós temos os fatores anátomo-fisiológicos, que é a sua constituição. É o seu tamanho, o seu peso, o seu tamanho de laringe, o tamanho da sua prega vocal, o tamanho da sua caixa de ressonância. Então é a sua estrutura corporal. Você tem os fatores psicoemocionais, quer dizer, como constituiu, como você agregou à sua vida, a sua experiência. E você tem os fatores familiares e educacionais. Então, a sua família, desde pequeno, acabou imprimindo em você, no seu hábitos, na sua forma de ser, como diz Bourdieu, toda uma maneira de agir e de pensar. E isso reflete tudo na sua voz. Mas então deixa eu entender o seguinte, se a minha voz é reflexo de todos esses aspectos, quer dizer que eu não tenho domínio sobre ela, eu não consigo, por exemplo, mudar a minha maneira de falar ou até melhorar a minha qualidade vocal? É óbvio que você pode, mas para isso você precisa ter o autoconhecimento. Você precisa respeitar a sua memória, quer dizer, o que o seu passado trouxe para você, e você tem que melhorar a sua própria percepção, quer dizer, como que você se percebe falando. Então, você tem exercícios que você faz, e no livro eu falo sobre isso, quando eu abro o primeiro capítulo falando dos grandes líderes, porque qual é a importância do que você ouve e o que você observa naquilo. É importante o modo como as pessoas falam e como este jeito de falar afeta você. Então, se você não trabalhar essa consciência perceptiva e próprio perceptiva, você não consegue alterar. Então, se você não se perceber nesse mundo vocal, você não vai conseguir aprimorar. A pergunta do nosso ouvinte internauta Fábio é a seguinte: professor, até que ponto a timidez tem influência na voz do líder numa organização e a sua forma de conduzir um grupo? Olha, a timidez, tudo. Eu parto do princípio que tudo na vida você pode conquistar. São habilidades. Se você é um ser saudável, se suas pregas vocais são saudáveis, se você consegue se expressar pela sua voz, você vai conseguir, através de por meio de um treinamento, trabalhar essa timidez. Porque essa timidez pode esconder, por exemplo, alguma coisa que você ouviu de pequeno. Muitas pessoas, por exemplo, cantam desde pequeno. E a mãe fala, mas você não está cantando bem. A sua voz não é boa para o canto, deixa eu ouvir meu cantor predileto. Então você teve alguns traumas, pequenos traumas, que fizeram com que você deixasse que a sua voz fluísse, a sua postura, os seus gestos, a sua expressão corporal. Então você precisa detectar, e através da anamnese, quer dizer, de você rememorar o seu passado, você pode descobrir o que te impede de ser mais expansivo, pelo menos profissionalmente. Então faz parte de um treinamento. Então, habilidade você adquire. Nós somos seres exercitáveis, sempre seremos. A voz pode prejudicar, então, a ascensão profissional de um gerente? Pode, se ele não tiver consciência disso. Se ele não se ouvir. Se ele não perceber o que é que está afetando indevidamente o pessoal que trabalha com ele. Então, é uma coisa que você precisa ter cuidado. Você é um profissional da voz. Um executivo, um gerente, um orador, um professor, todos somos. E todos estamos nos comunicando, seja por palavras ou por ações.
E nesse sentido, a filósofa Hannah Arendt, a filósofa alemã, disse o seguinte, que através da ação e do discurso, você tem o seu segundo nascimento. Então significa que você se expõe ao mundo pela sua voz, pelo seu discurso. E nesse fato de você realizar o discurso, tem o fato da distinção. É onde você se distingue como sendo o Milton, uma pessoa singular, e eu a Rita. Então a voz é parte inerente nossa. Ela é a nossa identidade, ela mostra a nossa identidade. Necessariamente não está relacionado à questão da pessoa ter uma voz mais aguda ou uma voz mais grave, essa questão de se projetar como líder, ou sim? Olha, eu comentei com você dos fatores que definem uma voz. Então, a estrutura corporal, o tamanho de laringe, de prega, já vai definir o seu timbre de voz. Então, se você é mais grave, se você é mais agudo, só que você tem o aprimoramento das nuances vocais que você pode realizar ao longo de sua vida. Então eu posso falar mais baixo. Eu posso falar, ser mais incisivo e dizer Milton, mas não é dessa forma que você age. E da mesma forma eu posso dizer, Milton, mas por que você fez isso? Não precisava. Então você tem várias formas de trabalhar uma dinâmica fonatória. Uma forma de produzir e de conquistar e de saber usar o quê? Como usar aquele contexto a seu favor. Bom, deixa eu aproveitar mais uma pergunta de um ouvinte internauta, o caso Gilberto, e aí ele parte para a prática. É verdade que exercitar a leitura em voz alta, em frente ao espelho, pode ajudar a melhorar a expressão das pessoas? E aí ele comenta, em meu trabalho às vezes tenho que conduzir reuniões e noto que minha voz é muito para dentro, eu não consigo ter uma boa expressão. Voz está diretamente relacionado com expressividade. Diretamente. Você praticar, no último capítulo do livro, eu até tenho alguns textos, eu coloquei textos do Padre Vieira, tem várias citações e vários textos de diferentes formas para que você possa se exercitar. Se você entende que sua voz é um pouco mais abafada, talvez o que falte é você fazer exercícios de relaxamento de toda a região que envolve a produção vocal, você fazer exercícios de respiração, porque todos sabem que a capacidade aerodinâmica que eu construo, quer dizer, como eu respiro, interfere profundamente na emissão vocal. Então, isso é uma coisa que é um fato que você, se você se incomoda com isso, por favor, procure um especialista. E no próprio livro eu tenho exercícios muito fáceis de relaxamento, de respiração, para você controlar o fluxo. E depois a leitura de textos. Não se atente instantaneamente somente à interpretação, mas sim a essa fluência e essa dinâmica que eu acabei de falar. Que é desta forma que você acaba trazendo para você as pessoas que você lidera. Então você tem uma forma de fazer isso. E a forma depende do contexto. Por favor, não esqueça disso. Rita Futiamato, você no livro fala que a voz é quase um esporte. Ou seja, a pessoa tem que exercitar e tem que cuidar para não se desgastar também, para não exceder. Essa questão da saúde vocal é fundamental. Fundamental. Então você tem, por exemplo, o caso do presidente Lula, que teve um problema de câncer de laringe, porque ele cometia e comete abusos vocais, quer dizer, fala muito por 12, 13, 14 horas por dia, e ele associou o fumo na sua vida, né? Ele foi um fumante, associou um pouco ao álcool. Então você tem esse mapa de uma aflição vocal, uma aflição séria, né? Uma doença séria, como o câncer. Então a saúde vocal é como um atleta. Você pode se imaginar como um atleta da voz. Se você é um líder, imagine que o seu instrumento de trabalho é a voz.
Então você tem que praticar os exercícios de alongamento, os exercícios de aquecimento, você tem que comer saudavelmente porque você tem que ter energia. Falar tem um gasto energético. A pessoa cansa de falar, né? Cansa de falar, inclusive porque se ela não tiver toda essa coordenação e esse treinamento, que é possível para todas as pessoas. Apesar de que o que eu acho é que quando nós estamos nos comunicando ou dialogando, a gente não pode cansar a outra pessoa de tanto falar. Né? Isso também é um cuidado que tem que se ter, né? Que é o cuidado que a gente volta ao assunto do início, que é o cuidado que você tem do ouvir como uma ferramenta importantíssima. Então o líder não é aquela pessoa que fala o tempo todo. Ele escuta mais. Aliás, não é por acaso que nós estamos aqui com uma boca e 2 ouvidos. Então você tem que dosar isso na sua vida. Rita, você se referiu agora há pouco ao ex-presidente Lula, que é uma pessoa que dominava o discurso, a comunicação, que é uma pessoa que se comunicava muito bem. Muito bem. Que outros exemplos você teria de bons comunicadores, mas que souberam cuidar da voz? Bons comunicadores. Olha, no livro eu cito alguns grandes comunicadores que infelizmente não estão vivos, né? Tem o Fidel Castro, que é o único, mas também está doente. Mas o Gandhi, o Martin Luther King, você tem pessoas que se comunicam. Hoje no nosso meio, por exemplo, ontem eu assisti a presidenta Dilma. E eu percebi nos discursos dela que ela está tendo uma capacidade comunicacional, ela está aperfeiçoando muito. Então ela está trabalhando uma pergunta, por exemplo, ela foi ontem perguntada pelos jornalistas, ela está nos Estados Unidos, e ela foi perguntada a respeito de questões banais, questões mais pessoais. E ela tem uma atenção muito grande, ela sabe como trabalhar com as mãos, ela sabe como trabalhar com os olhos, ela corre toda a plateia que está perguntando, ela tem uma preocupação didática, pedagógica muito grande. Então, ela está num processo muito grande, numa melhora muito grande da comunicação dela. Porque a parte carismática dela, ela não é uma pessoa que ela chega e você sente que ela possui o carisma como um Lula, por exemplo. Que ele adentra um ambiente e você sente uma vibração. Ela é mais contida, ela tem um jeito mais severo de ser com ela e com as pessoas. Então ela está tentando quebrar isso, o que é uma coisa muito boa para nós mulheres, né, Milton? Sem dúvida, sem dúvida. Você citou 2 líderes aqui que são ótimos comunicadores, Fidel e Gandhi. Mas eles têm vozes completamente diferentes um do outro. Eles conseguem liderar com uma projeção de voz completamente diferente. O Gandhi, uma voz pequena, uma voz mais pausada, que inspira, mas você tem uma interação de corpo e voz, que é uma coisa muito importante, Milton, que a voz, o corpo e a mensagem sejam unívocos. Que eu conversando com você e você comigo, a gente tem a impressão de que eu estou sendo sincera, de que isso aqui passa uma mensagem, que a sua mensagem é você por inteiro. E o Gandhi tem isso muito bem. No caso do Fidel, você já tem um fator um pouco diferenciado. O Fidel ele tem uma voz pequena, a projeção dele é bem menor, e ele tem o fator de ser fumante, então a voz dele não é limpa. E ele é um homem imenso com uma voz pequena, então acaba chamando atenção. Mas, por outro lado, ele com toda aquela vestimenta dele, militar, com aquela farda, ele tem uma voz doce. Uma voz carregada de sentido e de sentimento. Então ele acaba seduzindo muito a plateia, o povo, e ele acaba deixando as pessoas emocionadas por essa forma. E eu não diria para você que ele tem um casamento perfeito entre corpo, voz e mensagem. Mas ele consegue dominar o que não lhe é favorável. Agora, por 2 ou 3 vezes aqui, nos vários exemplos que você nos trouxe nessa conversa,
a percepção que eu fiquei é, o corpo fala. Fala. Porque eu não sou só a voz, então. Não. Eu sou um ser. E este ser é que se comunica. Então, a postura que você tem, o olhar, os gestos, isso o maestro pode ensinar muito bem. Porque o maestro de um coro, ele não canta, mas ele faz as pessoas cantarem. Mas ele sabe cantar. Ele tem que saber cantar. Então, um executivo, ele tem que saber, um gerente, ele tem que saber a noção do que ele está pedindo. Um maestro de orquestra que pega uma batuta, empunha uma batuta, ele não toca nenhum instrumento. Ele faz os outros executarem. E o Mintzberg, um estudioso da administração, acaba colocando o seguinte, que trabalhadores do conhecimento estão mais dados à inspiração e não à supervisão. Então isso é um grande ensinamento para as organizações. E é isso que você tem que tentar entender, conceber, se flexibilizar para esse mundo musical, para a música, porque a música pode fazer dentro da sua organização. Muitas vezes quando nós estamos ouvindo alguém que a gente nem conhece direito, mas a gente tem uma percepção de que alguma coisa ali não está certa, não está funcionando, talvez falte a sinceridade, algum detalhe que a gente não consegue perceber o que é. Essa falta de coerência entre o que fala, a voz, o gesto, a expressividade, que talvez seja essa coisa que a gente não entende o que está acontecendo, mas a mensagem que está chegando para mim não é exatamente aquela que está sendo emitida? Então, mas eu diria para você o seguinte, que um bom falante é um bom observador. Então, se essa pessoa te passa uma impressão de falta de sinceridade, ou de falta de coerência, ou o timbre não casa, ou a dinâmica não é boa, é porque ela não conseguiu trabalhar, ou porque a mensagem que ela está querendo te passar realmente seja essa. Então, você tem um nível consciente e um nível inconsciente dessa produção. Então, você pode ser pego de surpresa. Não adianta eu te mandar uma mensagem de muito carinho quando as minhas mãos não te chamam para isso. Quando os meus olhos não encaram os seus olhos e dizem, você pode confiar em mim. Quando eu tenho o respeito da escuta pela sua fala. E isso são os atributos fundamentais de uma liderança boa. Mais uma pergunta aqui de uma ouvinte internauta, Ana Luísa. Quero saber uma curiosidade. O que pedem os executivos que procuram o seu trabalho de consultoria? Qual é o principal problema deles em relação à voz, à comunicação? Eu acho que o maior problema que eu encontro é que o executivo imagina-se como um maestro com a batuta na mão, só na frente, no momento do concerto. E o convite que eu faço no livro é que você deixe a sua batuta de lado, que você deixe o pódio e que você comece a enxergar por fora do seu momento como executivo. Então você pode trabalhar, por exemplo, uma dinâmica maravilhosa que é a dinâmica da visão do pódio e da cadeira. Então, um executivo que trabalha na sua sala, ar-condicionado, com a sua secretária, com o seu maravilhoso arsenal tecnológico, ele tem uma visão de cima. Que é a visão que você pode ter se você for atrás do maestro, sentar e ouvir o concerto. Mas você tem uma outra visão, que é a visão de quem está sentado. E de quem está sentado nos vários naipes de um coro ou de uma orquestra. É uma visão completamente diferente. É um som completamente diferente. Se você vai num violino, se você vai num trompete, se você vai numa tuba, num contrabaixo, você tem a construção das vozes de uma forma diferente. Então, o que falta ao executivo é ele trocar de papéis. Sair da zona de conforto? Sair da zona de conforto, exatamente. E isso a música é primorosa para te ensinar. Quer dizer, a audição de algumas obras e essa vivência que você pode ter mudando de lugar no coro e entendendo como é que a
construção de um projeto, a construção de um produto, você pode dar voz a essas pessoas. Então, o executivo acaba tendo muito essa imagem romântica do maestro que manda. O maestro não manda. O maestro traz a inspiração, ele inspira as pessoas. Pergunta da ouvinte internauta Carla. Estou preparando o meu TCC na faculdade e morrendo de medo na hora da apresentação. Tenho medo de travar naquela hora, de conseguir dar não dar uma explicação convincente para a banca, embora acredite no conteúdo do meu trabalho. Por favor, professora, me dá uma dica. Olha, a dica é o seguinte, você tem o seu domínio de conteúdo, você está com o seu poder de convencimento adequado. Você trabalhou muito tempo para isso, mas eu diria para você que tem outras coisas que são tão ou quanto importantes. Então você tem que cuidar da sua postura, do seu olhar, do seu gesto, do timbre que você vai usar, do tom da fala, dessa dinâmica, para que os professores que estejam na banca entendam de uma forma admirável o seu trabalho, com um olhar de admiração. Que se você for mostrar slides, por favor, seja relevante, pequenos tópicos apenas. Treine, um atleta treina. Por que um orador, um executivo, alguém que vai dar uma palestra não treina? Você precisa treinar. Filme, por favor. Pegue uma câmera, filme você fazendo a sua apresentação. Se você tem 15, 20 minutos, cronometre o seu tempo, veja a relevância dos aspectos, seu objetivo, a discussão, o que você quer transmitir. Isto é treino. O livro talvez possa te ajudar nessas dicas de você construir este visual. Isso que é a estratégia a qual você se refere no livro, que Sim. É preciso ter essa estratégia, preparar tudo isso para depois fazer aquela apresentação que aí sim vai arrasar o quarteirão? Exatamente. Mas olha, o bom comunicador é aquele que consegue ler o ambiente. Então, eu estou aqui você está me entrevistando e eu estou mapeando o que está acontecendo por fora. Você tem a antena ligada e você é sempre um orador situacional, Milton. Depende da situação, é que você vai usar os argumentos necessários, o visual necessário, a forma de se comunicar, adequadas àquilo. Então é diferente ela, por exemplo, chegar e defender uma ideia, um TCC, narrar. O TCC é uma dissertação que você vai narrar sobre um assunto. Você tem que ter segurança dos seus fundamentos, mas mais do que isso, você tem que ter essa habilidade comunicacional. E que o importante é você gerenciar isso a seu favor. O que significa isso? Se você falou demais, se você falou de menos, você tem que estar em sintonia com as pessoas e entender. Agora é hora de eu fazer um silêncio. Agora é hora de eu apenas olhar para os professores. De eu esperar, de eu repousar. As corporações já perceberam a necessidade de desenvolver essas habilidades? Eu acho que começam agora, Milton, a dar um olhar maior, porque Drucker, o Mintzberg, Barnard são grandes estudiosos da administração que falam muito da figura do maestro como um ícone, como essa grande metáfora do poder. O Mintzberg faz críticas severas a isso e eu espero que as organizações começem a ter um olhar. Então você tem muitos livros estrangeiros que estão sendo publicados nessa linha, de chamar a atenção para outras ferramentas, para as outras dinâmicas de construção dessa liderança de uma forma nova, que não é tão nova, porque uma orquestra não é nova, um coro canta-se desde que o mundo é mundo, você produz sons e você faz o canto, você produz o canto, e as pessoas amam. Então eu acho que a ideia do coro
ser a sua organização, de você lidar com isso, é um aspecto inovador e eu espero que as corporações tenham interesse nisso. O João Carlos, nosso ouvinte internauta, faz uma pergunta que nos ajuda a fechar um pouco tudo isso que nós falamos aqui. Ele pergunta se é possível ser um bom comunicador, passar bem uma ideia, um projeto, sem ter conteúdo. Não. Eu diria para você que não. Porque o poder da argumentação ainda é um atributo eficaz da liderança. O que você pode, se você vende alguma coisa, você pode ter um sucesso apenas momentâneo. Milton, você não consegue, sem o poder de argumentação, sem os fundamentos, você seduzir a outra pessoa por um tempo maior. Então você tem esses ciclos passageiros de sucesso e sucesso profissional, porque inclusive nós não gostamos de conversar com uma pessoa que não nos conte nada de novo, que não nos inspire a fazer alguma coisa melhor, que não nos provoque, que não nos faça refletir. Isso é do ser humano, essa necessidade que você tem do inédito, do criativo, daquela coisa que inova. Nossa, eu consegui isso, essas ideias, esses insights são fundamentais para dar cor, som, luz à nossa vida. Rita, quero agradecer Diga. a sua gentileza de Acabou? conversar conosco aqui hoje no Mundo Corporativo, trazendo aí parte de todo esse conhecimento que você tem na comunicação, na voz, na música e na gestão. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton, foi um prazer. E eu quero agradecer também a você que nos ajudou a construir esse mundo corporativo de hoje, enviando suas perguntas pela internet. Até mais!